Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para mais um episódio do Pod Afro, o podcast do projeto Afro Leitura. Hoje com uma pessoa muito especial, meu parceiro. Hoje iremos trocar ideia com o escritor, ó, que honra do projeto Afro Leitura. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos conhecer ele mais um pouquinho. Existem pessoas que usam as palavras para construir a teoria distante, trancadas em bibliotecas e academias. E existem homens negros que usam a palavra como bisturi, para abrir-os no que aperta a garganta, para limpar as feridas da alma, para desenvolver a dignidade que o sistema tentou desumanizar. O nosso convidado de hoje é sociólogo, educador sociocultural, ativista, editorial, pesquisador e, acima de tudo, um semeador de cura através da poesia. Nascido, eu vou revelar, tá? Nascido Ivan dos Reis Miranda, nosso irmão, é um lutador histórico do interior paulista. Por 12 anos, doou somente seu axé ao Conselho Afro de São José do Rio Preto, onde foi presidente e construiu políticas de igualdade com as próprias mãos. Como educador na Fundação Casa, ele caminha diretamente na linha de fronteira da dor, da nossa juventude, mostrando que atrás dos muros e grandes existe um manancial de poesia esperando para jorrar. Ele é criador do premiado projeto Letras Negras, editor sensível do selo Nossa Voz, com a antologia Negro-me, e a mente brilhante por trás do livro Nó na Garganta. Homenageado por 3 vezes com menção honrosa pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto, ele não para, estuda a literatura do nosso povo, prepara o seu caminho para o mestrado e lidera os saraus Poesia e Cura e o Revolucionários, Sarau da Escuta, onde realiza não é de quem fala, mas sim de quem se dispõe a ouvir. Seja muito bem-vindo ao Pod Afro, mestre pesquisador, nosso irmão de trincheira, Ivan Reis. O microfone é todo seu. Salve, salve. Ivan Reis na voz. Com muita satisfação que eu participo aqui com vocês, convidado aí pelo meu mano e parceiro. Dentro de uma perspectiva de divulgar o meu trabalho. Eu estive em São José do Rio Preto por 19 anos. Eu sou nascido no Grajaú, na verdade, né? Eu sou nascido no bairro do Grajaú, na favela do Parque São Paulo. Fui criado lá. De lá, eu fui para a Zona Leste de São Paulo, onde fiz as faculdades, Sociologia, Literatura e tudo mais. E concursei para a Fundação Casa, concursei para o Estado, concursei para a Fundação Casa. Fui morar em São José do Rio Preto, a trabalho. E de lá eu difundi várias ideias, vários sonhos, e fiz muitas amizades, muitos irmãos por lá, muita saudade de São José do Rio Preto. E agora estou aqui no litoral de São Paulo. Que lugar? Mongaguá. Ah, pode crer. Quando eu descer aí pra praia aí, vou dar uma parada aí. Pode passar, pode chegar. A gente circula o litoral inteiro, desde lá do início lá de São Vicente, Santos, São Vicente, até Peruíbe. Olha que da hora. Minhas pequenininhas foram tudo pra Praia Grande, lá estão de férias, falei pra vocês vão entrar de férias, mas voltando segunda-feira vocês vão trabalhar, tá? E tem um monte de livro aqui pra vocês lerem, tem livro pra vocês fazer aqui fazer as análises aqui, tá? Vai curtir o final de semana, mas depois segunda-feira vocês vão ver só. Que eu tô aqui no quarto delas, Ivan. Deve ter pelo menos uns 40 livros aqui, viu? E livros que elas, acho que já leram umas 4, 5 vezes, viu? Pensa uma duplinha que gosta, viu? Mula, e para começar, leitura é conhecimento. E para começar, da onde vem esse amor pelos livros? Da onde que surgiu isso daí? Como que começou a história do escritor Ivan Reis? Olha, eu, quando garoto, não tinha o que fazer, até homenageando aqui a Carolina Maria de Jesus, a nossa literata, que abriu toda essa estrada aí para a gente poder estar hoje defendendo
a nossa caminhada. Naquela época, a gente chamava de catar lata. Eu catava reciclagem também. Quando garoto, porque não tinha, com 10 anos de idade, não tinha muito onde trabalhar e tal. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade na feira. E fuçando, né, usando o termo animal, fuçando, mexendo nos lugares, nas latas de lixo, das residências, principalmente das residências mais abastadas, eu encontrei muito livro, muita enciclopédia, e comecei a levar para casa e ler. Aí eu descobri que o mundo fora da televisão era muito diferente. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei por ler, por leitura. E depois de uma segunda paixão foi quando eu descobri a literatura marginal dos anos 70. Show. Que É da isso. hora, mano, que da hora. E Realmente, até hoje temos, né, a nossa literatura marginal. Hoje nós vemos muitos escritores que vieram do rap, né? Vários. sim, Renan, Gog, Gaspar. E aí, eu vou fazer uma pergunta meio misturada, né? Você pode falar. também é educador dentro da Fundação Casa, né? E você une a trajetória, a sociologia, a literatura e a atuação direta como educador sociocultural na Fundação Casa. Como que é para você, um homem negro, sociólogo e poeta, olhar nos olhos dos meninos que estão privados de liberdade, de que maneira a literatura entra como ferramenta de sobrevivência, um espaço desenhado pelo Estado para a contenção e o silêncio? Eu vou até citar aqui uma situação conhecida entre a gente. Uma vez que o Sérgio Vaz estava fazendo uma oficina de poesia na Fundação Casa, e aí ele começou a cantar uma música do Racionais, certo? Uhum. E aí aquela empolgação com a molecada, eles cantando também, e aí ele parou e disse, rapaziada, isso aí é literatura. Que, professor? Isso é literatura. E aí você acaba despertando a garotada, os adolescentes, a ouvir mais, a entender as entrelinhas das mensagens, a pegar o livro, que agora tem o livro dos Racionais, né? Tem. Muito bom, por sinal, Uhum. que passa lá a trajetória daquele disco dele, Lendários, que dividiu o cenário do rap Uhum. nacional. Então, você traz para a sala de aula o dia a dia deles, dizendo a eles, olha, isso é literatura. A televisão não diz que é literatura, mas eu estou dizendo, eu sou professor. E aí eles mergulham, escrevem os textos deles e tal. Que da hora, né? E eu tava conversando com o professor Marcelo, que é um Inclusive, advogado. desculpa, viu? Pode Inclusive falar. aqui tem um texto de um adolescente Que da nessa coleção. hora. E aí eu tava falando com ele também é um advogado, cantor de Ah, rap. E eu perguntei pra ele a mesma coisa, eu falei assim, como que é pra vocês estarem lá dentro da Fundação Casa, tá ali dentro, ele mexe com meninos com medidas socioeducativas. Como é que para passar essa parte, né? Porque a gente escutou rap, eu escuto rap desde 99, então a gente já tem um letramento, né? E para vocês lá, como é que é o dia a dia? Como que eles se veem quando você fala de livros? Porque muitos ali não gostam de ler. Aí você chega com a poesia, vai com Racionais, vai com o Sérgio Vaz, vai com o Ferrez, vai com o Buzo, entre tantos outros, vai com seus livros. E como que eles é para você, a hora que você está ali lendo algumas páginas, a reação do escritor Ivan? como é que é a minha reação? É. Cara, é a reação de quem vê um caminho se abrindo para aquele jovem. O fato de ele começar a conhecer, se empolgar e começar a escrever, começar a consumir literatura, aquilo para mim abre uma clareira na caminhada daquele adolescente, como aconteceu comigo. Uhum. Para mim, assim, eu tenho uma tese que eu vou levar para a vida toda. Se o hip hop Desculpa, tiver. você desculpa os latidos dos cachorros, tá? É que tem Aham. dois Não.
Tranquilo. Isso aqui. Mas eu tenho uma opinião minha, já falei para todo mundo que passa aqui no Pod Afro, que se o hip hop tivesse dentro da escola, a Fundação Casa diminuiria em 80% até 100%. Ou talvez nem existiria. Com certeza. Com certeza, porque é aonde a gente consegue levar o nosso conhecimento da rua para a rua. Eu digo não só a Fundação Casa, a penitenciária não estaria cheio de manos lá, Uhum. cheio de irmãos lá, que estão lá presos sem nem saber por quê. Nem passam um ano ou até mais sem ter conhecimento do boletim de ocorrência dele, do Uhum. teor, do teor da questão a qual clausurou lá, clausurou Uhum. daquela. Muitos passam mais de anos para ter a primeira audiência. É. E quando a gente foi levar o hip hop dentro da Fundação Casa, foi legal pra caramba lá. Porque eu fiz essa mesma cena que você fez com o Sérgio Vaz. Vocês gostam de poesia? Ah, não curto. Então vamos falar de Racionais. Aí, Nego Drama. Isso não é poesia? Claro que é poesia. O que que é o rap? Conta a nossa história, né? Então. E aí, para continuar, vou fazer mais uma pergunta. Só queria agradecer primeiro nossos patrocinadores aí, Pizzaria e Batataria Cristal, Fogaça Regina. A Fogaça Regina nada mais é que a MC Regina, uma das primeiras mulheres a cantar rap no Brasil. Ela acreditou no nosso projeto lá. Você, hoje eu tava com ela trocando ideia que vai ter um evento. Depois eu vou te mandar, tá? Vai ter um evento dela aí. Aí eu Salve, vou te Regina. mandar para você ir com a gente lá. Renata Domingues, Tudo Built, Mundo do Chaveiro, Restaurante Nova Vida, Cave Design, DJ Cut Mendes, que fez para nós a trilha sonora aí do Pod Afro, legal pra caramba. E aí vai ter um evento lá, ela me chamou lá pra gente participar também lá. Depois eu vou te mandar que tá da hora o evento. Vou mandar. A gente fez uma série falando das pioneiras do hip hop, né? E a gente homenageou todas elas. Tamo junto. MC Regina, DJ Bia Sankofa, Tulamelo, tantas outras aí que infelizmente muitos não conhecem. E É verdade. você vai estar na nossa série lá, Páginas Periféricas, tá? Tá? Fechou. Eu falei, eu estou de férias, todo mundo que correu de mim, agora não vai correr não, porque todo dia eu estou de férias agora, vou mandar mensagem, viu? É hoje, tá? Cara, a nossa vida é muito corrida, né? Eu leciono de Uhum. manhã, eu vou para a fundação à tarde, volto 10 horas, 10 e meia da noite. É uma correria. Eu saio É, 6 da manhã, só volto praticamente 11 horas da noite. Então, é. é rua. Nossa É vida é rua, rua. né? É a rua, é o asfalto da hora, né? E, Ivan, em 2021 você lançou o livro Nó na Garganta. Essa expressão representa muito sufocamento histórico do povo preto. Na sua rotina com esses jovens, e na própria caminhada, quando foi que você percebeu que a escrita era a única forma de desatar esse nó, antes que eles nos sufocassem de vez? Quando foi? Cara, eu acho que isso aconteceu muito antes da Fundação Casa. Uhum, Quando eu despertei para a literatura e quando eu também passei pela FEBEM e vi aquela questão angustiante da gente não ser visto, né? Da uhum, gente ser visível, só um número. Né? E que 30 anos depois isso não mudou. Inclusive eu falo isso no livro. 30 anos depois, o que faz mudar essa questão da medida socioeducativa, que naquela época era Código de Menores, e depois de 90, da década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo assim, essa questão não mudou. O que faz mudar, o que faz humanizar, são as ações dos professores, dos educadores, as ações humanas, o olhar humano. E nesse olhar humano, eu me encontrei dentro da literatura, dentro da escrita, trazer o desabafo de cada um, as ânsias, os sonhos, os devaneios, os recomeços de cada um dentro da minha oficina. Ouvi-los, sentar com eles, e muitas vezes você fica no lugar ali de um pai ou de um avô para refletir uhum, sobre a vida e dizer que, olha, todo mundo erra e todo mundo comete os seus delitos, uhum, aspas, né? aham. A diferença, filha, é que você não tem um diploma para roubar. É. Você tem um diploma para fazer com que você comete um delito, comete uma infração.
E tem muitos que têm diploma, então vamos acordar para a vida, que não é nessa trincheira, dessa forma que você vai conseguir lutar. Você tem que mudar aí a sua forma, o seu potencial na sua caminhada, como eu mudei. Da hora, né? Eu vou falar pra você. Tempo de escola eu não gostava de ler, não, mano. Eu não gostava de ler. É, Aí, coincidentemente, eu saí da escola, minha avó, vovó do hip hop daqui da cidade de Sorocaba, me deu um livro do Ferrez Capão Pecado. Aí opa, depois disso, maravilha. aí Inclusive, depois disso, pelo humano. aham, depois disso daí, eu acho que eu entrei no hip hop em 99. Eu Percebeu tenho, uma coisa? pode Você falar. tem que pegar um livro ao qual dizia sobre o seu dia a dia, Uhum, porque ele narra, né, na terceira pessoa, na primeira pessoa, não lembro agora, faz uhum, tempo, a história do Capão. é, A história por trás, o escopo histórico do Capão Redondo. aham, E aí você se identificou, porque a sua vila era parecida, é a que tua tava ali, vida né? era parecida. E aí, depois disso, eu acho que já tô chegando a uns. Se juntar com o das meninas aqui, deve estar chegando uns 150 livros, mais ou menos. Por quê? Porque na escola a gente não tinha referência, né? Eu lembro até hoje, eu fiz um trabalho de história, de grandes líderes, o nome do trabalho. E entreguei um livro sobre Zumbi dos Palmares. Entreguei lá o meu trabalhinho, da horinha, falando de zumbi, a professora foi lá e me deu 5. Aí o rapaz fez um trabalho sobre Adolf Hitler e ganhou 10. Aí eu fui questionando assim, mas por que que o meu é 5, o dele é 10? Ela olhou na minha cara e falou, e desde quando o zumbi foi líder? Assim, Nossa, porra, mano. Aí foi um balde de água fria, assim, caraca, então já não tem referência preta. Porque na posso dizer escola a gente. que a gente venceu, apesar dos nossos professores. Sim, e aí a gente falava na escola, a gente não tem referência, né? A gente não aprende sobre Martin Luther King, Malcolm X, Não, Gazumba, Dandara, entre tantos, a gente só vai aprender sobre Mandela mas e faz parte Joy do mais dia. ou menos ainda. Ah. Olha, querido, isso faz parte do projeto. O projeto é Uhum, realmente apagar toda a história. E Zumbi é uma das pessoas que mais é atacado, uhum, até mesmo tanto sim, tempo depois da sua morte. Né? sim. A invasão a Palmares, que era uma cidade, tá? Quando fala quilombo, o nego pensa que é um lugar cheio de casinha, como é que fala? Uhum, De palha ou de pau a pique, sapê. Não é, não. Palmares era uma cidade. Palmares gerava a própria economia. Palmares comprava das cidades quando não tinha aquele mantimento, eles compravam da cidade vizinha. Palmares tinha poder. Palmares tinha a sim. própria moeda. Palmares tinha a própria economia e a própria estrutura de sociedade. Então, quando se fala de Palmares como se fosse a casinha de sapê, é quando eles conseguem referir alguma coisa na escola. E isso faz parte do apagamento histórico que a gente vive até hoje. Por isso que a minha geração passou por isso, eu tenho 52 anos, a sua geração e por aí diante. Eu ensino para meus filhos o Sim. dia a dia, como foi, até porque eu tenho 2 filhos retintos. Aham. E aqui em casa as duas aprendeu, porque, ó, uma editora muito legal, que é a editora Mostarda, ela tem aquela coleção Black Power deles, né? Então eles têm toda uma linha só para criança. Então tem Martin Luther King, Malcolm X, Zumbi da Andara, que ela fala fala do quilômetro do Palmares, e de uma forma E bem infantil. E aí as a duas ganharam aqui e é o xodó. cultura líder não era só Zumbi. Uhum. Tá? Antes de Zumbi, a própria mãe dele, o tio dele, pessoas que vieram antes e fizeram. Depois ele, Dandara, Cotirene e tantos outros líderes que também se juntaram à força e à luta. Sim. E aí a gente tá entrando na Ele... parte de literatura, né? A parte de Oi, desculpe. a nossa parte de literatura, que é da hora, né? Quando a gente fala com escritor, é da hora pra caramba. Eu passei com alguns que falaram aqui, Dona Regina, que virou escritora 60 a mais na USP Leste, é da hora também, porque ela começa a falar, que ela era tímida, não conseguia falar, ela dança, canta, faz sarau, faz isso, porque a nega é tímida. Ela faz assim, Dona Regina, você é tímida aonde? E aí legal quando a gente encontra com os vencedores, né, da literatura preta, porque a gente sabe que a literatura preta no Brasil ainda não é valorizada. E você é um escritor. Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, meu parceiro. Quando eu ouço essa palavra vencedor, eu não me sinto confortável nela, não. Não é Quando mesmo? eu ouço que a favela venceu,
quando eu escutei isso como ironia de alguns burgueses que eu frequentei, que era paga, e eu era bolsista. Quando eu me formei, na noite a qual eu me formei, eu escutei as pessoas brancas gritarem "a favela venceu", como ironia a minha, como apagamento ao meu feito, né, de ser o terceiro ou quarto aluno negro que resistiu começo, meio e fim. Eu não me sinto confortável. Eu não sou vencedor. Eu não sou vencedor. A favela não venceu. Nada disso aconteceu ainda. Eu vou dizer, enquanto existir essa resistência a nós, é muito difícil a gente ter isso como completo, um vencedor ou que a favela venceu. Porque é um lugar que não deixa a gente confortável. Eu mesmo sou um cara muito inquieto, lutador, filho de Ogum, estou na guerra sempre, haja visto onde eu trabalho, estou no front da luta, do dia a dia. A trincheira é a minha literatura. Então, eu não me sinto confortável quando fala, você venceu, a favela venceu. Quando coloca a gente, encaixota a gente numa situação que não me conforta, que não conforta nem você, nem a ninguém. Porque a gente vai vencer o dia que a gente não vê o irmão sofrendo. Sim. E a Não as favela... pessoas me tratarem bem quando eu chego para fazer uma palestra numa faculdade, numa escola, numa empresa, porque, olha, aquele cara é o Ivan Reis. E aí já se projeta, né, tudo que foi falado a meu respeito naquela semana. Mas se eu tivesse sentado ali, ficado quieto, calado, ninguém ia entender, ninguém ia saber quem. Então, é desconfortável o tempo todo. Esse negócio da favela vencer, a gente percebe, né, como é que vence se as pessoas não conseguiram vencer, não, às vezes não tem nenhum arroz e feijão dentro da casa. Então não tem, A favela, o dia que ela invadiu o castelo, Sim. o dia que ela invadiu o castelo e ocupar a poltrona do rei e da rainha. E aí conseguir tirar todos do sangue azul de lá e fazer com que eles vivam a maneira que a gente viveu esses 500 anos. Aí eu digo para você que a favela venceu. Quando eu ver todos os meus irmãos se alimentando, felizes, vivendo, evoluindo. E enquanto isso não acontecer, então nada disso aconteceu. E ainda parece que é o que a gente fala, né? Eles só usam da gente quando precisam, né? Porque quando depois descarta. E aí os caras falam assim, vencemos. Não venceu aonde, parceiro? O cara tá te sugando até não querer mais, depois te descarta. Você vê a internet, ela é dominada por dinheiro, ela é dominada por gente branca cis, e você só vê comentários racistas de gente cis branca, tanto masculina quanto feminina. Então, o algoritmo ao qual a gente tenta lutar dentro dessa caixinha aí, ele não me reconhece, não te reconhece, não reconhece os irmãos. Por quê? Não. Porque foi projetado e capitalizado o branco continuar no lugar de poder. Sim. Não é à toa que todo cara negro que você vê começando a ganhar no streamer, primeira coisa que eles convidam é aposta. As bet. Pode perceber. Quando não Todo derruba. Isso. Quando influenciador negro ou negra começa a se fazer isso. Aquele que eu acompanho, eu esqueci o nome dele agora, meu. Cara, eu fiquei triste, cara. Com lágrima nos olhos, vendo o depoimento dele. Ele chegou a mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de seguidores e tal, estava fazendo a coisa virar, girar e conscientizando que o objetivo dele era esse, entendeu? Citando a história, porque ele é um cara que pesquisa assim como nós. Derrubaram o cara, meu. Ontem aconteceu com o rapazinho aqui do Islã Trincheira também, ele falando. Me derrubaram, minha conta foi derrubada porque eu sou militante, falo dos negócios aí, e o Instagram foi lá e tesourou ele. O algoritmo já te caça. Ele já te caça pelo algoritmo. Eles E estão aí, meu usando a querido. inteligência artificial para nos caçar, como já foi usado quando a gente era caçado no mato. E a gente tem que sobreviver e lutar, porque, como diz o GOG, a guerra não acabou. Quando não é o próprio irmão,
quando não é o próprio irmão, né? O preto jabuticaba. Você conhece o preto jabuticaba? Essa teoria é da hora, explica. O preto jabuticaba, que é preto por fora, branco por dentro. Uhum, Tem um monte na internet aí também. tem. E vive a serviço do povo branco. É. Isso que mais tem, isso que mais. Muitos que dizem que toca na sua mão é nós e vira as costas é nós porra nenhuma. Mas aí, meu querido, você é de São José do Rio Preto. Eu queria te fazer uma pergunta sobre Quero essa corrigir. sua. Eu só quero corrigir. Desculpa. Pode ficar à vontade. Eu sou do Grajaú. É que Rio Preto, eu fiquei bastante tempo. Eu tenho uma Aham. identificação com o pessoal de lá da cidade, mas eu sou do Grajaú. Gajoex, como diz nosso querido crioulo. Salve crioulo, salve Dandan. Criolo. Tá aí. Criolo doido. Quando eu conheci, ele era crioulo doido. Quando eu conheci, era crioulo doido também, lá na Rinha dos MCs, na casa de hip hop de Diadema. Eu não Ele e o cheguei na Dandão, mas. via os vídeos e tal. Aham. E aí, meu MC, querido escritor. Pode falar. o Emicida também estava lá na Rinha, na Então, época. quando eu fui, eu tive a honra de levar minha mãe, minha avó e minha irmã na casa do hip hop de Diadema. Agora falta a Raíssa e a Lívia. Maravilha. Oh, É. eu lembro do Crioulo Doido, Zé Gonzalez, Emicida, uma galera, meu irmão. Aham. Eu cheguei a batalhar com esses caras aí no começo, viu? Daí eu vi que não dava pra mim, não. Daí eu falei assim, eu vou parar no conhecimento do hip hop, que os caras tão acima. Eu falei assim, não, não dá não, não dá pra debater com esses caras não, os caras tão monstros. E eu queria te fazer uma pergunta, mais uma. São Pode José do falar. Rio Preto. São José do Rio Preto e o interior paulista guarda história de resistência preta que muitas vezes a capital ignora. Como foi sua caminhada de 12 anos no Conselho Afro e de que forma essa vivência de gestão se uniu ao seu ativismo editorial ao criar o projeto Letras Negras e o selo Nossa Voz? Cara, primeiro vamos na questão social. São José do Rio Preto é uma cidade a 550 quilômetros de São Paulo, mas é um polo econômico que tem uma parceria muito forte com o governo do estado e com o sistema econômico e político. Sendo assim, com mais de 500 mil habitantes, ela já respira status de uma cidade de grande porte. Uhum. Então, lógico que, sendo assim, né, as relações dia a dia sociais elas são estabelecidas de uma forma mais próxima, né? Pela questão pela questão geopolítica, pela questão de espaço, de convívio mesmo, né? E quando eu cheguei em Rio Preto, lá já havia um movimento negro, né? Já consolidado, com suas lutas pré-estabelecidas. Cecília Nunes foi a mulher ativista negra de lá, que me acolheu, né? Senhora Aristides também foi praticamente um conselheiro para mim, muita coisa. E eu fui galgando, caminhando com eles, fazendo eventos, trazendo a Fundação Casos Adolescentes para o evento, mobilizando essa questão socioeducativa para a cidade, e depois me envolvendo, já conhecendo mais a cidade, me envolvendo com a cidade. E nesses 19 anos que eu fiquei lá, eu fiquei diretamente e indiretamente envolvido com essa questão política social do negro em movimento. É isso. Tá me ouvindo? E aí, você chegou a participar das conferências que teve? Com certeza. De Então, várias acho que conferências. eu acho que a Com, gente chegou a bombar, viu? Nas conferências de promoção de igualdade racial, nos encontros de movimento negro. Acho que a gente se encontrou, viu? parte da estruturação de algumas, não cheguei aí, mas em algumas eu fui sim. Eu fui na que teve, que foi na, acho que na oficina de direito em São Paulo. Que foi a primeira Na, conferência de igualdade.
primeira conferência de promoção de igualdade. Na verdade, eu era do hip hop, então a gente não ligava muito pra isso, né? Não foi na República, na OAB? Isso, lá mesmo. Lá Eu mesmo. tava, Lá mesmo. eu levei cinco Ah, certeza adolescentes. que nós se trombou, então. Eu levei 5 adolescentes da Fundação Casa. Aham. Então, que a gente que é do hip hop, a gente não tem a noção ainda do movimento negro, né? Que os dois andam juntos. Mas aí a gente só milita pelo hip hop. Daí quando eu entrei no Na conselho, década de aí 90. daí quando eu entrei no hip hop que eu conheci o movimento negro, o Conselho do Negro, daí eu participei das conferências, participei do participei de várias conferências, mas foi mais de 6 anos participando, representando Sorocaba. Eu cheguei até para o Fórum Social Mundial, então foi legal pra caramba o poder que o hip hop tem dentro do movimento negro. E o poder que o Parabéns. hip hop tem da literatura, né? Porque foi graças à literatura que chegou até esse projeto, chegou até você, entre outros que participaram também, que vão vir participar. Conheci vários escritoras, e você é um cara que eu admiro pra caramba, mano. E quando você foi ver o trabalho saindo Eu de admiro dentro, também aí com as suas meninas. e a gente vê o trabalho saindo, a gente fala assim, porra, mano, que da hora, né? E aí, a gente tem uma pergunta muito legal, que esse daí eu mandei pra Raíssa, ela falou assim, pai, pergunta. Só faz um adendo para a gente fechar essa história. Aham, O movimento rap, que era chamado assim, né? Lá no início, né, dos anos 90, meu primeiro grupo de rap que eu vi foi MT Bronx, cara. MT uhum, Bronx. 88, 89, por aí. E a gente falava que aquilo era break. é, Não falava que era rap nem hip hop, era break. Você sabe dançar break? Você conhece? Eu ganhei um disco, né? Você conhece esse grupo de break? De break. E uhum, a gente dançava, eu via. E aí a gente foi se juntando, colocando caixa de som para a rua, para ouvir não só MT Bronx, como tá aí de DJ1, N Dinaldinho, os caras que chegaram antes, né? E aí só foi crescendo essa questão. Mas isso não quer dizer que a gente tinha um letramento racial, tá? é. Tem muito humano que até hoje não sabe de onde surgiu o rap, tá? Ah, mas isso tem bastante. E não sabe que foi o movimento negro de muito tempo atrás, as vozes negras, os pensadores negros que inventaram o rap, tá? Tanto que você vê aí rap de direita. É. Oh, Eu não outra vou coisa que falar. é absurda, não estou criticando a religião de ninguém, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Aham. Capoeira, capoeira, como é que é? Capoeira gospel. Escola de samba gospel. Cara, sei lá, cada um na sua loucura, Uhum. na sua viagem. Mas a origem disso é do povo sofrido, cara. Sim. É do povo que É. sofreu. Então não dá para você embranquecer ou clarear ou, como eu posso dizer, suavizar, romantizar uma história que foi construída no sangue negro, cara. Sim. Então, só para a gente fechar essa história, Uhum. eu É, também comecei então. a ouvir o rap, mas está ali no front cantando e indo de lugar em lugar cantando, eu preferia estar estudando. Uhum. Eu preferia estar fazendo a questão da parte do letramento, entendeu? Eu E tenho, aí, eu tenho, escrevendo os meus textos e se uhum. encontrando na Praça Roosevelt, na Praça São Bento, com os mesmos manos que estão aí hoje, Uhum. entendeu? Eu sou dessa geração que aprendeu se interessando, buscando, lendo. Tá? A burguesia não lê, parceiro. A É só burguesia. você. É só acompanhar aqueles debates que tem lá que os caras fazem corte. É só prestar atenção quem estuda e quem não estuda. São sempre discursos vazios, de pessoas vazias. Então, assim, só para fechar, nem todo Aham. mundo é e nem todo mundo tá, como diz o Emicida. É. E a gente fez uma série, né? É,
Começou lá nos Estados Unidos, falando sobre os Black Panthers. E aí, Opa, depois do Black Panthers, veio a história do hip hop, porque poucas pessoas sabem que muitos netos, filhos, até bisnetos, são dos antigos Black Panthers. O hip hop nasceu nisso aí. era os Black Panthers fazendo o discurso deles em praça pública e Sim, entrada com aqueles rádios gigantes isso, escutando os bombox. os boombox, exatamente. E aí E foi quando a gente começou. o África Bambata foi que liderou toda essa Uhum. questão. E a gente daí a gente veio falando, desde o Black Panther, passamos por negro. Discurso negro, É, convivência com letramento negro. então a gente veio falando dos Black Panthers, falamos das pioneiras, falamos dos pioneiros, chegamos no Brasil. E muita gente fala assim, não, mas não tem lógica assim, como que não, parceiro? O hip hop, ele nasceu depois do Black Panthers. Os Black Panthers começaram um trabalho, o hip hop continuou e mudou o mundo. O Porque movimento lá atrás os Black Panthers caminhado lado a lado, né, ali. caminharam lado a lado, né? Então, se você assiste o documentário do Black Panther, você vê que muitas cenas lá tem os caras fazendo roda de break, tá os caras cantando. Isso. E como é que fala que o hip hop não nasceu preto? Isso daí vem da onde? Entendeu? África Bambata é alemão? Não entendi. Então. Qual o nome? Infelizmente perdemos ele esse ano, né? Eu tive a honra de conhecê-lo, eu vi ele pessoalmente na casa do hip hop de São Bernardo. Ele veio no Brasil várias vezes. Eu não conheci pessoalmente, mas eu fui no evento que ele estava. Eu tive a honra de pegar na mão dele, assim, apertar a mão dele, assim, foi legal pra caramba. E Foi você abençoado. como escritor, tive a honra, foi no mesmo tempo que tava tendo aquele programa Esquenta, que depois ele foi no Esquenta, lá, lembra da Regina Casé? Antes Foi. dele foi abençoar a Ele, casa do hip hop de São Bernardo. o cara do povo, cresceu na rua. Cresceu no meio, no meio da gangue, se você pegar a história de vida dele lá... Usando... Tem um documentário falando sobre ele. Um monte de picada na veia, o caralho a quatro. O E termo. aí, como a gente fala, né? Ele escolheu a música, né, cara? E como a gente fala, quando o negro ele chega num patamar que a elite não quer, a elite tenta derrubar de qualquer jeito. E fizeram de tudo para processar ele lá dos coisas lá, dos crimes, e nunca foi comprovado. Só foi É que a gente comprovado. fala, nunca foi provado. É só você ver o Michael Jackson, a África Bambata, entre outros aí. Olha, eu vou adquirir aqui, eu vou ser um pouco radical e vou até citar os próprios Panteras Negras. Isso acontece porque a gente mistura as coisas. A gente acha que evoluir, crescer, é viver a vida do branco. E a gente esquece a nossa volta. A gente esquece os nossos e acha que o dinheiro vai trazer a nossa branquitude, que o dinheiro vai fazer com que a gente seja aceito. Que aparecer na televisão, onde os brancos aplaudem, vai me fazer diferente. Eu vou ficar famoso. Famoso é para gente branca. A gente trabalha. A gente aparece, às vezes, na mídia pelo nosso trabalho. E não por fama. Ninguém aqui é influencer. Não. Entendeu? A gente é luta. Então, citando um pouco aí o sentido, o discurso dos Panteras Negras, é bem isso. Isso acontece porque o cara se ilude, mano. O cara se ilude. Dá para você fazer história estando com os seus. Dá para você evoluir, principalmente estando com os seus. Porque você vai fazer evoluir também. Com certeza. Você se iludir com a vida de um cara rico, branco, que nunca conseguiu entender o porquê que o pobre lamenta e corre atrás do seu lamento. Por que o pobre sai da favela e, de repente, vira um doutor, um advogado, uma pessoa de nome, uma pessoa que ajuda os outros, um Luiz Gama moderno. Tá entendendo? Com certeza. O cara não consegue entender, porque na vida dele nunca foi assim. Essa é a história. É da hora, né? Quando a gente cata um poeta, um escritor, a mente vai longe, as ideias são da hora, a gente começa já a trocar ideia, já vai lá longe. E nós sabemos, meu querido escritor, poeta, editar livros de autoria negra no Brasil é ainda o ato de guerrilha.
qual é o tamanho da importância de ver suas obras como Negro-me e as coletâneas Pretos, Encontros, nascendo e circulando no interior, como as premiações Nelson Seixas e Aldair Blanc ajudaram a pavimentar essa trincheira? Cara, isso nasceu do sonho de transpor os meus sonhos. Ah, como assim? Quando eu era garoto, eu sempre pensei em escrever e ser visto com a escrita, com o estudo, unindo toda essa questão, teoria, prática e avanço, nesse sentido. E a gente vem guardando projetos, né? Quando surgiu o Aldir Blanc, foi o primeiro Aldir Blanc? Não. Foi a lei de fomento municipal que existe lá em Rio Preto. Estou ficando velho. Prêmio Nelson, Aham. tá? Que foi esse livro, essa coletânea aqui. Eu me inscrevi, fiz o projeto, e aí estudei como se faz projeto, e aprendi a fazer projeto PROAC, projetos culturais e tal. Tive alguns professores maravilhosos, e ferrei, como dizia meu pai, ferrei noites a fio acordado, queimando a pestana, né? Estudando e escrevendo, e saiu aí essa primeira coletânea, Letras Negras, fazendo encontros de sarau, vendo, aprimorando, entendendo, estudando, como a gente nunca para de fazer, que até hoje faz. E aí veio esse primeiro livro, Letras Negras, que é uma coletânea, né? Da hora. Rio Preto Literário. Aqui tem autores como autores de Rio Preto, autores de todo o Brasil, cara. Olha, Até olha no... aqui, uma família ele tá abrindo. Ó, o livro tá lacrado, ó, o livro tá lacrado. E aqui tem vários autores, olha só, tem arte do pessoal. Essa aqui é a arte de uma irmãzinha lá de Rio Preto, uma irmãzaça, né? Escritora também, artista plástica. Aqui é um rito de Yansan, Ó, que da hora. dança para Yansan. Uhum. Foi a arte dela. E tem vários autores, cara. E nós temos o autor negro mais velho em atividade. Cadê ele? Que é. É que eu vou achar. Tudo bem que você corta depois, né? Não tem problema. Não, aqui é tudo ao vivo, não esquenta a cabeça, não. Ao vivo, desculpa. Eu achei que você fazia de. Ó, Carlos, dá pra eu ver. tenho ele, eu falo com ele, só que ele não me responde. Eu troco umas vezes, às vezes ele me chama lá, ele manda para mim umas poesias dele. Nada mais, nada menos que Carlos de Assunção, Carlos Assunção. o grande mestre, o Uhum. grande. Eu falei para ele desse projeto, ele falou assim: o projeto está feito, filho. Você está esperando que eu diga o que para você? Eu falei: não, meu irmão, eu vim aqui dividir contigo essa história, dentro do sarau protesto que ele faz, o sarau protesto, né? Aham. Falei com ele e mostrei já algumas coisas para ele ver. Ele falou: tá pronto. Você precisa do quê? Da minha participação? Tô dentro. Que da hora, mano. Toma conta para mim e tô dentro. E aí ele participou não só do livro, participou do lançamento, da live, participou. Uhum. Ele é fantástico. Que da hora, mano. Esse tempo até Seguinte, ele mandava umas poesias pra mim. Tem que chamar ele lá pra trocar uma ideia, que eu ajudei ele a fazer umas coisinhas lá. Ele, não, Caio, é o tempo, Caio, é o tempo. já tá com uma certa idade, irmão. Aham, E aí, na pandemia, veio a oportunidade de escrever um outro livro. Quer dizer, o livro já estava pronto. aham. Escrever para o fomento, né? A premiação, outro no plástico. Negrume. Da hora, Esse olha que livro honra. é autoral, conta a minha história,
a minha origem baiana, fala muito de minha mãe, fala muito da minha vida, e põe o escritor Ivan Reis dentro da seguinte questão, que aí eu vou citar aqui Neuza Santos Souza, a psicanalista Neuza Santos Souza, que lançou um livro chamado Tornar-se Negro. Quando eu falei do Emicida, nem todo mundo que é, tá? Uhum. Também tem a ver com essa questão. Você pode nascer negro retinto, você pode ser um negro jabuticaba, mas tornar-se negro é um ato de ativismo, é um ato de reconhecimento, é um ato ancestral, é uma escolha de seguir uma luta que já foi trilhada pelos seus. É pegar o bastão como se corresse uma Olimpíada e seguir adiante a entregar a quem estiver à frente dentro dessa questão ancestral. Então, não basta você ser negro, nascer negro. Você tem que tornar-se negro. É como se nascesse de novo. E tem muita gente que vive a vida negro jabuticaba, que vai continuar com o sonho de Jezebel dele, que vai continuar com o sonho da princesa Disney, que ele vai continuar com esse conto de fadas, let it go, né, da vida. Aí você fala, pô, mas isso é coisa infantil. Não, tem muito cabra velho, meu irmão. Que tem essa filosofia, quer dizer, que compra essa filosofia, né? Para ser mais sincero. E bastante, viu? Ele se incomoda quando vê a pessoa resolvida. Pessoa resolvida na vida. Aí, nesse sentido, talvez eu possa dizer que eu venci. Nesse sentido. E bastante, viu, Ivan? Segui 30 anos de luta, sabendo quem eu era, conhecendo passo a passo, trilhando caminho a caminho, em busca daquele Sankofa. Né? E para quem entende, sabe o que eu estou falando. Que da hora, né? Eu falo, escritor. Talvez aí, nesse sentido, eu me sinta um cara resolvido na vida. É que a gente fala, né? Infelizmente, quando a gente é pequeno, a gente não tinha referência, né? Se a gente pegar nossas referências antes, quem que era? Quando a gente morava na favela, o que era? O cara que tava ali, mano. A gente não tinha referências. Hoje não. Hoje a gente consegue ter mais perto. É igual o Brau fala, né? Você é aquilo que está perto de você. É quem você consegue visualizar, parceiro. E acompanhar o dele. Hoje não. Hoje... Na minha geração, o cara anda de helicóptero esportivo, jaqueta bobojaco, perfume almisca, entendeu? O cara faz coisa errada, eu também vou fazer. E isso não mudou. Isso não mudou. O que mudou na minha vida foi ver que eu tinha o talento de ler e entender o que estava lendo. Quando muita gente na minha época lia e não sabia ler, não conseguia ler um parágrafo inteiro. A minha diferença na escola, eu posso te dizer. A professora tomava leitura, eu lembro disso na terceira série, olha só a memória. A professora tomava leitura, e como eu fui alfabetizado muito cedo, na terceira série eu já lia muito bem. E aí eu lia aquele texto inteiro, às vezes podia ter um engano e tal, mas na maioria das vezes eu conseguia entender toda a questão e conversava com a professora a respeito, assim, normalmente. E muitos amigos meus, muitos colegas de escola, muitos amigos e colegas de sala, lia um parágrafo, quando pulava para o outro, já se embananava todo, já não entendia nada. Então, isso fez com que eu fosse me aprimorando, fosse escrevendo, fosse... E teve uma certa época da minha vida que eu abandonei isso. Eu esqueci esse sonho quando eu entrei para a marginalidade.
Aham. Quando eu fui viver, achar que ia viver uma vida louca. E de louca não tinha nada. Tinha de absurda, mas não de louca. É o bagulho. Tinha de Que diz absurda. Que vida louca é quem estuda, é quem quem corre atrás, estuda. é quem pesquisa, entendeu? É quem progride, é para quem está ali, ó, evoluindo. Aí isso é vida louca. Isso é vida louca. E eu vou pegar esse gancho desse vida louca aí, que falou que vida louca é quem estuda, que é um dos caras que tem um dos saraus mais da hora, que é o Sérgio Vaz. E o É, senhor também foi. tem o sarau. E aí você vê essa molecada hoje, do hip hop, que vem com o slam. Como é pra você, Ivan, liderar os saraus, poesias e cura e o sarau da escuta? No sarau da escuta, você traz uma proposta revolucionária. O protagonismo do ato poético pertence a quem escuta e não apenas a quem fala. Nós vivemos em uma sociedade extremamente barulhenta, que grita o tempo todo, mas que nunca para ouvir. O que a nossa pele, a nossa história tem a dizer? Seguinte, vamos lá no processo histórico. Jesus Cristo, ó o exemplo, Uhum. foi um dos melhores oradores da sua geração, certo? Mas por que ele foi um melhor orador da geração dele? Porque ele era o enviado de Deus? Talvez. Mas porque antes ele ouvia todo mundo, para depois ele falar. E aí ele sintetizava ali seus pensamentos e dava um sentido, e dava um caminho. As universidades hoje do mundo inteiro, as melhores, as maiores, faz curso para orador. Inclusive, a minha turma me nomeou orador da turma por ter essa facilidade de falar. Não é facilidade de falar, é não ter receio de errar, falando. Uhum. Talvez seja essa a diferença. Pois é, as nossas maiores faculdades do mundo inteiro, elas dão cursos. E essas pessoas que conseguem se formar, elas ganham muito dinheiro mundo afora falando. Você já viu alguma universidade fazer curso estimular para pessoas que ouvem? Não. Mas, Você escreve. Agora eu vou fazer uma pergunta genérica. Você uhum. escreve para quem lê? Isso. Qual o objetivo de quem escreve? Qual é o público-alvo de quem escreve? Não é o leitor? Sim. E por que você despeja no seu leitor tudo que você passou e sente? Aqui é um livro que fala muito. Aham. Tudo que você passou e sente, você ouve esse leitor. Seu leitor fala contigo. Que da hora. Vira e mexe, eu tenho lá no meu Insta, no meu Face, no meu e-mail, pessoas dizendo: olha, eu comecei a acompanhar você, eu comecei a ler as suas coisas que você põe. Que até quando eu comecei a escrever, eu colocava lá no Orkut. Lembra do Oh, Orkut? oh, eu tô chegando no 40 já, tá? Não parece, mas tô chegando nos 40. Eu escrevia e colocava no Orkut as minhas coisas. Tinha até um outro veículo, não lembro agora. E aí, um dia, eu passei uns 2 meses sem colocar texto nenhum no Facebook. E aí muita gente foi reclamar no meu chat, na minha caixinha Aham. de mensagem, por que é que eu não estava colocando mais textos, que aquilo ajudava as pessoas, que as pessoas que não tinham condições de comprar o meu livro, ou não estavam próximas de mim. Uma menina de Recife, cara, virou minha amiga, escritora também, reclamou, falou: não, você tem que continuar, Ivan. Se você cair, todo mundo cai. Você não faz ideia de quantas pessoas seguem o que você escreve. Elas têm até vergonha de escrever, de falar. E aí eu continuei escrevendo e não paro mais. Porque o dia que eu for para algum lugar, numa outra fase de aprendizado, em um outro momento, esses textos ficarão aí para vocês. Ficarão aí para todas as pessoas lerem e lembrarem do que foi escrito. E eu escuto muita gente dizer muita coisa boa, eu tenho muito depoimento legal a respeito.
Então, a gente não ouve. Quando tem uma situação dessa que eu tenho, eu me sinto até privilegiado. Aí eu comecei a fazer sarau. E eu sou fascinado por Islã. Eu acho Islã é uma das coisas. Sabe o Manos e Minas Islã? Sei. Eu, Aham. eu vira e mexe, eu tô ali e não saio daquele lugar. É da hora. E eu sou fascinado por Islã. Porém, as pessoas que frequentavam em Rio Preto e agora recomeçando aqui em Mongaguá, o meu sarau eram pessoas mais velhas, pessoas que não iam em sarau porque tinham aquele receio de não conhecer, de ser um espaço de rap, porque o rap, a batalha, o slam, esse movimento foi tomando esse lugar de fala, né? Aham. Não tomando negativamente, eu acho que eles foram ocupando Os espaços, né? espaços. E eu acho isso fantástico, cara. Só que eu ainda sou aquele cara latino-americano, tá entendendo? E eu pego o meu violão e vou para esse lugar, né? Aham. E aí eu comecei a fazer em Rio Preto, em alguns espaços públicos, um sarau ao qual a gente colocava colchonetes no chão, as pessoas sentavam e a gente conversava, a gente falava do dia a dia. Eu apresentava algumas músicas, alguns textos meus e a gente ia correndo no microfone. Num dado momento, a gente vai correndo no microfone e as pessoas que não queriam, até levaram textos, mas estavam no celular, estavam embrulhado, amassado dentro do bolso, elas tomam coragem de falar. E aí torna-se um lugar, cara, de desabafo, de recomeço, de escuta, de escuta. Sarau da escuta. Pois é, estou adaptando esse sarau para cá, para o litoral, e logo, logo vou estar fazendo, não só em Mongaguá, mas em outros lugares que já estão interessados nesse tipo de sarau. Então, eu sou um cara pioneiro nesse tipo de projeto, porque é um projeto diferente. Nesse sarau, o escritor, o autor não vai falar, vai ouvir as pessoas. E vou te dizer outra coisa, você não precisa ter o texto pronto. Ah, eu quero reclamar da minha vizinha que está me devendo já há um tempo. E não chega junto. Eu posso falar, pode e deve. Aham. Por que não? E quem falou que a literatura é você sentar no pedestal, no seu espaço revestido de mármore e se sentir um deus do olho. Ah, o que é isso, cara? O objetivo do escritor é o leitor. O objetivo desse sarau da escuta, chamado Poesia Cura, é trazer esse momento de cura, esse momento de desabafo, de desopilar o fígado, da pessoa poder chegar carregada, pesada e sair leve, chegar para baixo e sair renovada. Então, eu estou lançando aqui, já aí agora, a partir de julho mesmo, a partir desse mês mesmo, a gente começar, eu vou colocar ele como nas redes sociais, tudo bonitinho, projeto assim, e todas as atividades vão estar lá. Que da hora. Então, é o sarau da escuta, não é o sarau apenas da Aham. poesia. Que da hora, né? E na sua vivência entre a rigidez e o silêncio, imposto na Fundação Casa, e a liberdade do sarau, qual é a diferença entre o silêncio que sufoca, o nó na garganta, e o silêncio que acolhe, a escuta poética? Como ensinar uma geração que foi ensinada a gritar por socorro e que a nossa cura também passa pela nossa capacidade de ouvirmos uns aos outros? É, na pandemia, a gente não podia sair. Eu saí, eu trabalhei na pandemia, Ivan. Você não Eu acho sabe que como era triste, viu?
Eu vou falar da pandemia. Nós vivemos em pandemia ainda, na verdade, Sim. né? É no momento mais agudo, a gente perdeu muita gente, mais de 500 mil de pessoas, muitos entes queridos. A pessoa dentro de casa querendo falar com alguém, cara. É. Eu fui uma dessas pessoas. Tanto que eu produzi tanto na pandemia. Uhum. A pessoa querer falar, não poder sair do quarto, os filhos na sala, no outro quarto, e não, você tem que ficar isolado. Você não poder dar um abraço no filho por semanas, por meses. E aí, de repente, um adeus que você queria dar porque você vai entrar no hospital, vai ser entubado, e você não poder dar. E Uhum. no seu enterro, o filho que queria ir lá se despedir de você Ali. não pode. Então, a gente passou por isso e está passando por isso com a necessidade muito grande de ouvir as pessoas. Eu passei 30 anos da minha vida falando, correndo, fazendo, agitando, e aí a minha história conta, fala por si. Agora é hora de ouvir as pessoas. Digo eu, Ivan Reis, escritor. Uhum. Porque o meu objetivo de escrita nunca foi o Ivan Reis, escritor, que senta no cavalo branco alado e viaja por galáxias. Nada a ver isso aí, velho. É muita viagem de gente branca. E, na verdade, a literatura brasileira ela vive um momento diferente hoje, porque a pessoa negra ela era apenas mais um transeunte dentro de um romance. Então, o meu objetivo é ouvir as pessoas. Dentro desse sarau, sentar, desabafar, recomeçar. Fazer a pessoa enxergar nela o potencial que ela traz. Como mãe, com tantos filhos, como um pai que precisa de uma fala, um colega, um amigo, o cara que passou ali e viu barulho, ou seja, ouviu barulho, e falou, a igreja aí, não, filho, você quer entrar? Sente aí, por favor. Aqui estamos reunidos os irmãos a conversar e a debater e a desabafar sobre a vida. E por que não isso em sarau? E por que não isso no momento de recomeço de cada um? Todos nós recomeçamos. Você acorda de manhã e olha, o dia está claro, você respira, ou não, claro. Tem gente que acorda sempre de madrugada, luz escura. E a primeira respiração você fala, estou vivo. Uhum. Passei mais um. Então, É. bora recomeçar. Né? Deus me deu oportunidade, então bora aproveitar essa oportunidade de seguir mais um dia. Eu tenho 24 horas para ser diferente, para fazer diferente. Então, é fazer as pessoas refletir que não vai vir nenhum salvador para, num passe de mágica, modificar a sua vida. Isso não vai acontecer. Essa Uhum. pessoa é você mesmo. Que da hora, né? E é a reflexão, né, que a gente deixa, né? Hoje a gente sabe que o Brasil é um país que mais consome livros. Somos o país que mais lê. E a gente tem que passar isso, né? A gente não pode, como a gente fala, a gente não é baú para deixar trancado. Não, né? Tem que ser. Vejo cada conversa fiada. A gente precisa de educação. Educação para quem? Isso. Isso. Para Se eles não querem deixar o nosso ser educados. que educação? Para o povo do Poeridômus, do Augusto Laranja? Ou para a escola professor Francisco Roosevelt, lá do Grajaú, do Parque São Paulo? Uhum. Educação para quem? De que forma? A LDB é cumprida? As leis de diretrizes e bases, elas são? Não. Não. É só você ver a briga que a lei, né, 10.639. Oi? A lei 10.639 é uma briga até hoje. É uma Eles não briga em aceitam. oposição gigantesca à lei 10.639. Infelizmente. Aqui em Sorocaba eu tenho a sorte da diretora da minha filha, a Rosana, ela ser uma militante do movimento negro.
pesquisadora, escritora, e ela leva isso para dentro da escola dela. Ela sabe que muitas professoras não gostam, mas ela pratica e incomoda. Ela fala, eu sei que tem professora que não gosta que eu fale disso, mas eu falo. Não é à toa que ela estava na Marcha de Mulheres Negras em Brasília, aí ela participa, ela é ativa e ela traz isso para dentro da escola. Ela está fazendo o que ela veio fazer aqui. Sim, Está cumprindo o contrato que ela assinou com Deus. sim. E Eu aí, acredito. nós estamos terminando, né? O papo é da hora, a gente nem vê a hora passando. Eu tenho mais duas perguntas para você. Uma é mais pessoal, que eu não mandei para você, que isso aqui é segredo, tá? A gente não manda essa pergunta porque a gente cria aqui, fica guardadinha. E a outra é, É, você é um pesquisador incansável da literatura negra e atualmente está preparando seu caminho para ingressar no mestrado. Como tem sido esse processo de levar a sabedoria da rua, dos saraus e do cárcere para disputar a narrativa científica dentro da universidade? O que a academia ainda precisa aprender sobre as nossas letras? seguinte, eu fui convidado a estudar em Araraquara, a começar o meu mestrado lá em Araraquara, pela professora Tati, doutora em educação. O tempo passou, eu comecei empolgado e tal, aí veio a pandemia, né? Também. Eu comecei a construir um, uma bibliografia sobre todos os autores que eu considerava interessantes dentro do projeto de mestrado. O que mudou, Ivan? Mudou o seguinte: eu continuo fazendo isso, mas ainda não sei qual a faculdade que eu vou ingressar para oficializar essa questão do mestrado. Eu estou sendo orientado por professores amigos a respeito, e eu não sou obrigado a estar dentro de uma universidade. Só no Brasil é que eles te cobram mensalidade e te fazem você frequentar uma sala de aula, como lá na graduação, para que você ingresse com mestrado, doutorado. Eu quero fazer diferente essa questão também. Eu estou montando toda a minha questão pré-projeto, né? E quando, na hora oportuna, eu vou numa universidade dessas aí que eu achar confiável, com pessoas confiáveis, para inserir o meu mestrado e assim seguir nesse título. Agora, qual que é o resto da pergunta? Eu iniciei, mas agora eu fugi um pouco. Era a narrativa, né, do cárcere, de levar a De, sabedoria da rua, dos saraus e do cárcere para a narrativa científica dentro da universidade. sério, O que a academia ainda precisa aprender sobre as nossas letras? eu vou ser um pouco chato aqui. A academia precisa ser menos racista. A academia precisa ser menos preconceituosa. E a academia precisa ser menos classista. Uhum. Tudo nasce, tudo começa com as relações sociais. Olha que eu estudei sociologia. Se o ser é social, a história que você desenvolveu, aquilo precisa ser estudado, aquilo precisa ser dialogado, o que você trouxe de novo, o que você continuou com o velho, quando você rompeu com o velho e começou com algo novo, quando você trouxe uma luz dentro da sabedoria. Então, tudo isso é estudo, vivência e estudo. A periferia de todos os outros países do mundo era estudada. A nossa primeira faculdade foi em África. Uhum. E todos os princípios estudantis são voltados às relações sociais, seja ela do pessoal que tem, eu não chamo de elite, porque elite é quem tem algo supremo a trazer por uma nação, e não só dinheiro. Então, para quem é burguês e para quem é plebeu, a história tem que ser para todos. Enquanto a nossa história ainda não estiver nos cânones, a gente vai lutar para que ela chegue. Isso não só eu, isso é Plínio Camilo, isso é Sérgio Vaz, isso é,
tanta gente, Racionais MC, Emicida, Rael, toda essa galera maravilhosa, pulsante e de dinamite craniana para explodir a qualquer momento. É uma bomba revolucionária. Bomba revolucionária do pensar. E aí, meu querido, queria te agradecer por essa troca de ideia, essa troca de informação, essa aula. E vamos para nossa última pergunta. Ivan, Opa, Ivan, o projeto Afroleitura tem como missão emancipar através da leitura e do livro. Para fecharmos nosso encontro histórico, se você pudesse colocar um exemplar do seu livro ou um poema seu na mão de cada jovem que hoje entra na Fundação Casa ou que está na periferia sem perspectiva, qual é o verso ou mensagem que você diria a eles olhando nos olhos? eu digo todo dia. Os meus livros estão nas bibliotecas de todas as fundações que eu digo todo dia. E não está ali, está no momento que eu digo a ele: você pode, você é capaz. Lute pelo seu espaço que você é capaz. Que da hora, né? Chega a ser emocionante, né? Quando a gente pega nossos escritores periféricos, nossas escritoras, que é uma aula de conhecimento. Queria te agradecer em nome do projeto Afroleitura. Fique à vontade, o espaço é seu aí para divulgar suas redes sociais, seus livros, como adquirir. O espaço é seu agora. Meus livros, é só me chamar lá no meu Insta, no direct do Insta. Ivan Reis, Poeta Negro. Só procurar lá no Insta, né? Ivan Reis, Poeta Negro, que você vai achar. Manda o direct lá, de onde você estiver, e a gente vai conversando, e aí eu envio meu livro para vocês. Tá ok? É isso. Queria agradecer imensamente em nome meu, da Raíssa, da Liva. Esperamos um dia te encontrar pessoalmente, pra gente entregar. Tem um presentinho que a gente vai te mandar aí, tá? Amanhã eu te mando. Você guardar com muito carinho, é feito com carinho e respeito. É simples, mas é de coração. Você vai gostar, viu? Com o projeto de Sarau, Poesia Cura na sua cidade. Porra! Agora eu faço parte da Ação Periférica, né? Que é uma ONG que a gente lançou lá em 2006, mano. Então a ONG já tá fazendo quase 20 anos. E agora nós conseguimos uma sede com uma parceria com Talentos Culturais. Vamos fechar isso aí, viu? Vamos fechar. Estou Vamos disponível. fechar isso aí, que a gente consegue lá. Vou falar com o Brau lá, que é o coordenador, o pessoal lá do Talentos lá na casa, pra gente A estar gente fechando essa parceria. faz uma chamada de ficha para 50 Aham. lugares, para as E é pessoas legal lá poderem. o ambiente lá. Nós vai trocando essas ideias. A gente vai fortalecendo essa parceria aí. Vamos, Queria vamos. agradecer imensamente. Foi Eu que uma agradeço. honra, mais uma aula aqui no Pod Afro. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Pizzaria e Batataria Cristal, Fogaça Regina, Renata Domingues, Estúdio Beauty, Mundo dos Chaveiros, Restaurante Nova Vida, Cavini Design e DJ Kurt Mendes. Queria agradecer o máximo respeito ao escritor Ivan Reis. Muito obrigado de coração de ter aceitado participar do Pod Afro. E, mais uma vez, obrigado de coração. Não vai dar para ouvir a música, eu queria ver ele tocar um pouquinho, mas não vai dar para ouvir, eu acho. Mas a gente vai marcar ao vivo. Tamo junto. Eu que agradeço a vocês. Tamo junto. E aí, família, então foi mais um Pod Afro com o escritor, poeta, Sir Ivan Reis. Muito agradecido. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Indica para nós aí 3 livros. 3 livros assim? É, Para. livros ou que você leu e gostou e gostaria de compartilhar, ou não pode ser os seus. Vai. Maravilhoso. Defeito de cor. Deus foi almoçar. Ferrez. Muito bom. E o meu, Negrume. Aí, ó. E logo você vai ter aí. Oh, com certeza, vamos aumentar aqui nossa biblioteca. Aqui que a gente está montando nossa biblioteca do projeto Afroleitura. Vai estar
tá lá. Então, queria agradecer meu parceiro Ivan Reis. Muito axé na caminhada, muito sucesso aí, vamos que vamos. Então já sabe, família, curte, comenta, compartilha, como diz a Disliva, faz tudo aí, se inscreva no nosso canal para não perder nada. Iremos deixar aí as redes sociais do nosso poeta, como adquirir o livro dele, e vamos para cima, que como diz nosso amigo Fundo de Quintal, o show não pode parar. Então já sabe, família, foi aí mais um Pod Afro, comigo, Caio Negro. Então já sabe, curte, comenta, compartilha, espalha para geral o nosso Pod Afro, tamo junto! Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!